pessoal, bem-vindos aos vídeos de previsões da temporada 21-22 da Premier League. Bom, estou animada aqui para a próxima temporada, que começa aqui nessa sexta-feira, acho que é o dia que eu vou lançar esse vídeo. Eu vou fazer a primeira rodada da Premier League e vamos ver. Quem nunca assistiu meus vídeos de previsão, não sabe como que funciona, tem que assistir o vídeo que eu explico como que eu faço isso, para vocês entenderem o que eu tô fazendo, né? Como que eu uso a astrologia para fazer as previsões. Então eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês assistirem. Então, vamos ver como que vai ficar. O primeiro jogo vai ser Brentford e Arsenal, que é do dia 13. Eu fiquei sabendo que o Arsenal vai jogar com aquela terceira camisa, a azul escura, então isso faz todos os testemunhos do jogo ficarem com o Arsenal. Tem 3 testemunhos desse jogo, um deles é mais fraquinho, mas os outros 2 são normais, são ok. Os 3 estão com o Arsenal, então como o Brentford não tem nenhum, e em tese o Brentford é para ser o time mais fraco aqui nesse jogo, né, apesar que a gente conhece o Arsenal, eu vou dar como vitória do Arsenal. E lembrando que nas minhas previsões, como eu não tenho uma forma de determinar o empate, sempre vocês vão entender, quando eu falar vitória de um time, é vitória do time ou empate. Aí o próximo jogo é o Manchester United contra o Leeds. Tem 3 testemunhos pro United e um pro Leeds. Um dos do United ele é mais fraquinho, mas os outros 2 são bons, o do Leeds é bom. Então eu acho que vai dar a vitória do United, mas como tem um testemunho pro Leeds, sempre é possível que o Leeds faça alguma coisa, viu, com esse testemunho. Só que como tem 3 pro United, eu acredito que é mais provável que dê vitória deles. Esse jogo, ele tem um ascendente bem no finalzinho do signo, então se o jogo atrasar um pouquinho, muda o ascendente e muda o mapa. Mas eu fiz aqui contando que não vai atrasar o jogo. Aí, próximo jogo é Leicester e Wolves. Bom, se o Wolves jogar de amarelo, fica com um testemunho pro Leicester e 2 pro Wolves. Eu acho que o testemunho dos Wolves é melhor, então eu acho que eles podem ganhar. Mas se eles jogarem de preto, que o Wolverhampton, eu acho que a camisa reserva deles é preta, acabei de ver aqui. Aí inverte. Então se o Wolverhampton jogar de preto, os 2 testemunhos ficam com o Leicester e um fica com o Wolverhampton, então possível vitória do Leicester. Aí o próximo é Chelsea e Crystal Palace. Bom, eu acho que o Crystal Palace deve jogar de amarelo, que é a camisa reserva, né? Bom, tem um testemunho pro Chelsea e tem 2 pro Palace. Só que esses 2 do Palace, um deles é um que, assim, eu coloquei, mas eu não tenho tanta certeza de como ele funciona. Na verdade, ele tem no jogo do Wolves também. Eu coloquei ele funcionando dessa forma, né? Mas eu vou ter que observar como que ele vai se comportar. É um testemunho de Netuno, né? Um planeta que, no livro que eu aprendi a fazer esse método, Netuno ele não deixa tão claro como que funciona, até porque nem o próprio autor entende como ele funciona 100%. Então eu coloquei aqui. E tem um outro testemunho que é de Urano, né? Urano sempre dá coisas inesperadas. Então esses 2 testemunhos do Palace, eu não tenho certeza de que eles vão funcionar pro Palace, porque eles dão coisas inesperadas acontecendo. Então eu vou dar a vitória pro Palace, porque tem 2 testemunhos e o Chelsea só tem 1. Só por causa disso, tá? Mas eu tô, assim, aberta a entender que como o Chelsea é um time muito melhor do que o Palace, o Chelsea pode conseguir usar esse testemunho deles a favor, e esses do Palace podem ser testemunhos que não são tão claros, tá? Então ficou assim, eu vou colocar a vitória do Palace pela quantidade, mas vou observar o que vai acontecer aqui. O próximo é Watford e Aston Villa. Bom, é muito parecido com o jogo do Chelsea e Palace, porque tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo aqui. Quando acontece ao mesmo horário, pode acontecer de pegar o mesmo mapa. Então, tudo que eu falei pro Crystal Palace no jogo anterior, tá valendo pro Watford nesse jogo. E o que eu falei pro Chelsea vale pro Aston Villa. Então, ó, vou ficar com a vitória do Watford, porque tem 2 testemunhos, o Aston Villa tem 1, mas eu entendo perfeitamente que esse testemunho do Aston Villa pode ser melhor, e porque o Aston Villa é um time melhor do que o Watford, ele pode conseguir usar o testemunho e ganhar. Então vai ficar como teste aqui pra mim, esses 2 jogos
o do Chelsea e do Aston Villa. O próximo é Everton e Southampton. Tem um para cada. Então, quando tem um para cada, ele é mais difícil de saber, porque pode ser uma chance maior de dar empate, porque o jogo equilibra, em tese equilibra, né? Eu acho que o testemunho do Everton é melhor, então eu vou ficar com a vitória do Everton por causa disso, mas caso dê outra coisa, assim, esse mapa realmente não é tão fácil de saber qual que é o melhor. Então eu acho que é o do Everton, mas eu posso estar errada também. O próximo jogo é Burnley e Brighton. E é o mesmo mapa. Então, como os jogos acontecem no mesmo horário em cidades próximas, cidades próximas, é o mesmo mapa. Então, eu acho que o testemunho do Brighton é melhor, mas o Burnley também tem um. Então, pode ser uma chance maior de empate. E eu acho que deve dar o Brighton. Então, eu vou ter que observar esses dois jogos do Everton e do Brighton. Em tese, ó, se ganhar o Everton e ganhar o Brighton, ok, significa que o testemunho que eu falei era mais forte. Se ganhar o Burnley e o Southampton, significa que o outro testemunho era o mais forte. Agora, se não for esse resultado, se der tipo, um resultado invertido aqui, por exemplo, se ganhar o Burnley e o Everton, ou se ganhar o Brighton e o Southampton, aí deve significar que os dois testemunhos eram iguais, e aí depende da qualidade dos times, né? Então eu vou ter que ver o que vai acontecer e observar. O próximo é Norwich e Liverpool. Tem dois testemunhos para o Liverpool, então dado isso e dado a diferença entre os times, é a vitória do Liverpool. O próximo é Newcastle e West Ham. Tem um para o Newcastle e tem dois para o West Ham. Então eu acho que é a vitória do West Ham. Esse testemunho do Newcastle, ele é um de Urano, então eu já peguei uns que eu fiz com esse mesmo testemunho antes e ele, assim, eu acho que ele vai funcionar dessa forma que eu coloquei aqui, mas não foi sempre que ele funcionou assim. Bom, de qualquer forma, então eu acho que pode dar a vitória do West Ham, porque tem dois testemunhos e o Newcastle só tem um. Caso dê Newcastle, significa que Urano teve um comportamento diferente aqui. O outro jogo é Tottenham e City. Bom, tem que ver que cor que o City vai jogar. Assim, tem dois testemunhos, um para cada time. Os dois estão mais fracos. Tem nenhum que está claramente mais forte que o outro. O testemunho do City, então, se o City jogar com azul claro, né? O testemunho do City, ele acontece mais pro final do jogo, então pode ser que o City o marque no final ou melhore no final, alguma coisa assim. Olha, esse jogo tá bem difícil de eu saber qual que é o testemunho mais forte, porque é um para cada e os dois estão longe, nenhum deles é claramente mais forte. Bom, eu vou ficar com o testemunho do City, porque eu tô juntando a informação de que eu acho o City um time mais forte que o Tottenham e que pode ser que esse testemunho do City seja melhor. Mas é aquela coisa, depende da qualidade dos times. Se o Tottenham tiver um time mais forte, ele consegue usar esse testemunho dele a favor e ganhar. Então, olha, esse jogo eu vou ficar com o City, mas ele tá bem confuso de saber mesmo. E se o City jogar de preto, eu acho que eles têm uma camisa reserva preta, eu acho. Se ele jogar de preto, isso inverte. Então, se o City jogar de preto, esse testemunho que eu escolhi pro City como mais forte, ficaria com o Tottenham. E aí inverteria o jogo. Então, como vocês estão vendo, isso daqui não é uma coisa tão simples de fazer. Não é tão, assim, vitória clara de time 1, vitória clara de time 2. Tem várias nuances, várias interpretações que a gente tem que dar. E eu faço como estudo. Então, às vezes eu tô errada, e aí eu tenho que ver o resultado depois e entender, ó, por que aconteceu isso, por que eu errei, o que será. Então, é um estudo pra mim mesmo. E eu só tô compartilhando isso aqui com vocês, pra vocês verem o que eu faço, pra vocês, se vocês acharem interessante, vocês comentarem. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar nos comentários. E no próximo vídeo da próxima semana eu vou fazer a correção desse vídeo e a interpretação da previsão da próxima rodada. E então, obrigada por ter assistido e tchau, tchau!